E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou de volta para mais um vídeo, hoje com cortes do Hora 10. Eu peço para você que não é inscrito na página que se inscreva. Eu peço também que você curta, comente e compartilhe para que possamos ampliar o nosso alcance. E quem pode, obviamente, contribui com o Pix. Depois dos cortes do Hora 10, eu vou voltar com dois temas exclusivos para você, tá bom? Vamos lá! Olhamos agora para a atualidade internacional. O movimento palestino Hamas e seu aliado, o grupo Jihad Islâmica, denunciaram neste domingo a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de limpar a faixa de Gaza e disse querer que o Egito e Jordânia recebam os palestinos deste território como forma de alcançar a paz no Oriente Médio. O presidente americano comparou a faixa de Gaza devastada pela guerra como um local de demolição e disse ter conversado com o rei Abdullah II da Jordânia e esperava falar com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recordou o papel dos soldados soviéticos na luta contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial e na libertação do campo de extremismos. Putin comparou o feito dos soldados que atuam na guerra contra a Ucrânia. O presidente russo disse estarem a defender a terra natal e interesse da segurança da Rússia. O Holocausto se tornou símbolo das atrocidades do regime nazista e a data foi constituída como o Dia Internacional em memória às vítimas de Holocausto. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, alertou nesta segunda-feira que a Rússia está a tentar desestabilizar os países da Aliança Atlântica, apelando ao aumento do investimento em defesa. Rutte falava durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro português, Luís Montenegro. A NATO está a pressionar 8 membros que não estão a cumprir o valor acordado, incluindo Portugal e Espanha, a investir mais em defesa face à posição defendida pelo novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que exige um investimento do produto interno bruto em defesa na ordem dos 5%. No final do encontro, o primeiro-ministro Luís Montenegro manteve o compromisso de atingir a meta dos 2% do PIB em defesa em 2029, admitindo que o governo português está disposto a antecipar este calendário. A seguir, vamos aos comentários que se impõem relativamente às notas da atualidade internacional com o Issau Agostinho e o Wellington Calazans. Aos dois, muito boa noite e bem-vindo a esta primeira edição da semana do Hora 10 da noite. Boa noite para você, Sansão Dombaste. Boa noite, Salvo Agostinho, e a você assistindo ao Hora 10. É um prazer estar aqui. Eu desejo a você, Sansão, boa sorte aí na condução do programa ao longo dos próximos meses. Muito obrigado, Wellington. Portanto, é uma posição que, de alguma forma, beneficia ou tem algum interesse da parte de Israel também. Wellington, eu gostava também de ouvi-lo em relação a este assunto. Olha, Sansão, essa questão do interesse de Israel, para mim, fica muito claro que não dá para acertar algo que Israel realmente pretenda, porque as mudanças de Israel nos últimos 15 meses, né, foram notáveis, né? Então, é bom fazer análise sobre essa perspectiva de que a proposta de excluir o povo da Palestina, não é? A pretexto de que eles serão acolhidos no Egito e na Jordânia, essa proposta ela é uma nova forma de limpeza étnica. Então, é essa grande questão aqui que devemos repudiar, sem que nenhuma outra armadilha que possa ser posta no meio do caminho
ela seja vista como aceitável, porque há aí um genocídio em curso, reconhecido internacionalmente. Existem países que já disseram que não aceitam que os seus territórios sejam habitados pela invasão de palestinianos ou palestinos, como falamos lá no Brasil. 1,5 milhão de pessoas é muita gente, não é? Egito e Jordânia não irão conseguir comportar tantas pessoas sem que, para isso, tenham totalmente alteradas as suas rotinas e, consequentemente, economias. Então, solidariedade não é permitir que o povo da Palestina seja acolhido. Solidariedade é denunciar Israel, denunciar esta proposta absurda de Donald Trump de limpar a faixa de Gaza em favorecimento ao seu afilhado malvado da região, que é Israel. Por isso, eu vejo como algo que dificilmente será aceito, até porque a Liga Árabe já disse que não irá aceitar esse tipo de situação, o que é muito bom, porque os Estados Unidos, com Biden, negligenciou muito o avanço de Israel. E com Donald Trump, parece que Donald Trump acordou nos anos 90 achando que os Estados Unidos são potência única, pode sancionar todo mundo, punir todo mundo. Não pode, não tem dinheiro, não tem condição de fazer isso. Então é melhor Donald Trump acalmar, beber água com açúcar, para ele entender que o mundo é outro. Está na hora isso. E, inclusive, Israel poderá tragar os Estados Unidos para uma grande crise se continuar nesse ritmo de degradação de relacionamento internacional. É a minha opinião sobre o tema. Esta posição do Egito e da Jordânia que estão contra esta proposta é fundamental para a manutenção daquilo que é o interesse destes países também. Exatamente, isso para fazer uma alusão e contextualizando aqui com o nosso público maioritário, que é angolano, é como se o presidente João Lourenço dissesse muito claramente que Angola não tem condição de comportar todos os refugiados do Congo por causa do conflito no leste da RDC. É a mesma coisa, não há condição disso, isso é inaplicável, inaceitável, até vergonhoso. Um senhor de quase 80 anos de idade que volta ao poder, que no lugar de querer deixar um legado da sua história e do país de uma maneira positiva, ele simplesmente reforça a ideia de ser patrocinador de um genocídio, de uma limpeza étnica. Por isso, vejo com preocupação, porque o sofrimento continua, mas também vejo com muito alívio que a comunidade internacional não vai aceitar esse tipo de absurdo. Wellington, considerou esta proposta como uma limpeza étnica, não é? Na sua primeira intervenção? Acha que aqui a fusão desses Estados é uma das soluções? Fala-se igualmente na criação do Estado palestiniano? Sim, não a fusão, mas como o colega Sal falou, o reconhecimento da Palestina como Estado, já que Israel é reconhecido. E observe que aí um erro gravíssimo das Nações Unidas quando permite que os judeus formem o Estado de Israel, ocupando terras da Palestina, que já existia, e não reconhece o Estado da Palestina, o que provocou, e foi estratégico naquela oportunidade, né? Toda essa celeuma de 8 décadas, que é muito importante lembrar que não começou no dia 7 de outubro de 2023, como tentam fazer esse recorte histórico. São 8 décadas de humilhação de Israel contra o povo da Palestina. E chegou agora o momento em que todo o mundo acordou para isso, e Benjamin Netanyahu, inclusive, promovendo uma cisão interna que não existiu no debate durante essas 8 décadas, que é a tentativa do judeu se separar do sionista, porque eles não consideram que o sionista, que representa Israel politicamente, realmente defenda os interesses do povo judeu, inclusive com um resgate histórico de que os judeus foram sacrificados no Holocausto da Segunda Guerra Mundial pelos sionistas que patrocinaram o exército de Adolf Hitler. É isso. E já que toca no Holocausto da Segunda Guerra Mundial, é o segundo tema proposto para esta edição. Putin diz que o exército soviético trouxe liberdade para a humanidade na Segunda Guerra Mundial. Qual é o seu comentário em relação a esta afirmação?
Bem, quem conhece um pouco de história sabe que a afirmação de Vladimir Putin sobre o papel do exército da antiga União Soviética na Segunda Guerra Mundial refletiu uma narrativa histórica amplamente difundida em todo o mundo acadêmico e, inclusive, com grande presença no debate contemporâneo, que enfatiza aí o sacrifício e o contributo do povo da antiga União Soviética para derrotar o nazismo. Foram 27 milhões de pessoas, entre civis e militares, que se sacrificaram pela antiga União Soviética para barrar o avanço nazista. Então, a afirmação de Vladimir Putin é baseada em fatos históricos inegáveis sobre o papel militar da antiga União Soviética na derrota nazista. Isso aí ninguém pode questionar. E eu concordo plenamente com as palavras dele nesse momento de reflexão, né, sobre aquele momento da história, e ninguém pode ignorar, por exemplo, a Frente Oriental de 1941 a 1945, quando a antiga União Soviética enfrentou cerca de 80% das forças alemãs durante a guerra, e batalhas como Stalingrado e também de Kursk foram pontos cruciais para enfraquecer os nazistas. O custo humano, como eu já falei, de 27 milhões de pessoas. Então, negar isso é negar a história. E eu acredito que o Vladimir Putin saiba jogar muito bem esse tipo de discussão neste momento de demonização ocidental contra os russos. Wellington, esta comparação que Putin faz, na sua opinião, colhe aqui alguma relação entre, portanto, a intervenção, o papel dos soldados soviéticos na luta contra os nazistas em relação à atual atuação da Rússia na Ucrânia? Sem dúvida. O Ocidente sabia que, ao apoiar a Ucrânia, estava apoiando também uma facção nazista incomum, talvez a maior de toda a Europa, os seguidores de Bandeira. E isto eles agora tentam esconder de todas as maneiras, né? Porque é vergonhoso. No entanto, a questão histórica foi muito bem documentada quando, nas primeiras conquistas no campo de batalha na Ucrânia, desde que foi iniciada essa operação, que a Rússia não chama de guerra, já que chama de operação especial, né, militar especial, eles recolheram vasto material comprobatório da existência de uma ideologia nazista entre diversos quadros da defesa da Ucrânia, o que é extremamente vergonhoso para toda a Europa, que enxerga na Rússia, que salvou a Europa do nazismo, hoje a inimiga apoiando o nazismo ucraniano, que ninguém pode negar que existiu ali, e ainda existem requisitos extremamente elevados, né? Mas boa parte já foi conhecer uma outra vida. Wellington, uma última questão, ainda em relação a este tema. Hoje é um dia de memórias, são 80 anos da libertação, do dia das vítimas do Holocausto. O que é que de facto o mundo aprendeu com este cenário vivido? Olha, lamentavelmente aprendeu pouco, porque os erros estão sendo repetidos em forma de farsa, como eu falei há pouco, né? A pretexto de que haverá uma invasão russa da Europa, os europeus criaram uma paranoia coletiva aqui na Europa, de que muitos acreditam mesmo de que os russos irão invadir os países. Assim, como o colega Issal falou há pouco, até uma questão demográfica não permite que a Rússia pense em invasões de outros países, porque não tem número suficiente, contingente suficiente para esse plano. Por isso que eu acho que as lições que ficaram, elas não foram válidas, porque Israel, que foi um país que nasceu por causa do vitimismo
dos judeus agora pratica genocídio contra o povo da Palestina. Então, qual é a lição que Israel aprendeu do Holocausto? São muitas questões e esse nosso tempo aqui do Hora 10 não vai ser suficiente. De facto. Vamos seguir para o último tema. O secretário-geral da NATO está em Lisboa, no entanto, e diz que a Rússia tenta desestabilizar países da NATO e pede mais investimento em defesa. Wellington, qual é a sua visão? Bem, aquela mania de pedir dinheiro que era só de Zelensky agora passou a ser também do Rutte, da NATO, né? Porque ele recebeu a ordem de Donald Trump de que tem que passar de 2% a contribuição dos países membros, países completamente quebrados economicamente. Eu quero saber de onde Portugal vai tirar mais que 2%, que já é um absurdo o que estão fazendo com o povo de Portugal, né, para pagar por uma defesa que não existe. E atenção, é muito importante isso aqui, viu, meu colega Sansão? Vocês que estão voltando hoje, voltar ao hábito de trabalhar comigo com uma perspectiva diferente. A NATO é uma milícia que promete uma defesa que não consegue oferecer, porque a corrupção não permitiu o desenvolvimento de tecnologia militar capaz de barrar os avanços de China e Rússia. Então, eles estão cobrando por algo que não existe. Vou falar uma palavra aqui. Orishnik. Esta única arma conhecida pela NATO, das 5 que a Rússia possui, que eles não conheciam, né, é capaz de atingir todos os estados da NATO em menos de 8 minutos, sem que eles possam se defender, porque não existe sistema de defesa para isso. O que é que eles querem cobrar de Portugal? Que o vinho deixe de ser vendido? Que o povo deixe de comer? É isso? Então, é absurdo que a NATO venha falar que os países devam contribuir mais, quando a NATO é uma máquina de corrupção, mas é um tentáculo do Pentágono dos Estados Unidos da América, que também não investiu em tecnologia e está aí sem saber o que fazer para fazer frente aos desafios bélicos de diferentes regiões, onde tem bases militares, mas não consegue sequer se proteger. Wellington, ainda assim, Portugal manteve o compromisso de atingir a meta dos 2% até 2029. 2% é assim, porque é o que Portugal consegue. Se passar disso, até o presidente vai ter que economizar caneta para esferográfica, como falamos em Angola. Porque não sei mais o que é que Portugal vai excluir do orçamento para fazer parte desse tipo de situação constrangedora de uma NATO que não serve para absolutamente nada além de dragar dinheiro e jogar os países membros numa constante ameaça. O que é que a Rússia vai fazer em Portugal, pelo amor de Deus, além de beber vinho? Não existe mais nada que o russo queira fazer em Portugal, além de comer comida gostosa, ver todas as belezas naturais de Portugal, o turismo maravilhoso, um povo acolhedor. Só isso. Qual é a ameaça que a Rússia vai fazer em Portugal? Mas ficam a repetição da propaganda cínica de que a Rússia é uma ameaça, a Rússia é uma ameaça, a Rússia é uma ameaça, e tem gente que fica informado pela imprensa mainstream e acaba tendo que pagar sem saber que a comida que está faltando na mesa decorre dessa crença maldita. Wellington, qual é a sua nota final em relação a este assunto? Penso que seja o momento do reconhecimento da NATO de que a Ucrânia perdeu a guerra, para que poupe algumas vidas de soldados ucranianos, os que restaram. É hora de cair na realidade, é hora de perceber que o resultado foi ruim. Eles perderam a guerra e é hora de assumir isso. Caso contrário, vai ser sacrifício de toda a Europa, não só na guerra, como na miséria, porque a crise econômica já chegou na Europa, Sansão. Wellington e Saul, muito obrigado mesmo pela vossa habitual presença e comentários. Contamos convosco sempre amanhã. Muito obrigado, um prazer trabalhar com você e um abraço para o colega Saul e também a você assistindo a Hora 10. É sempre bom estar aqui. Até amanhã. Até amanhã. Você assistiu aos cortes do jornal Hora 10, edição da noite, do canal TPA Notícias da Televisão Pública de Angola, onde comentei a atualidade geopolítica. Espero que você tenha gostado. E agora eu trago aqui para você conteúdo exclusivo para você que é seguidor aqui do meu canal e
Mais uma vez, eu peço que, se você usa o X, o antigo Twitter, que você vá lá na minha conta, está aí na descrição, para que você possa também participar por lá e no canal do Telegram também, tá bom? Então, eu fiz um texto chamado As Lorotas de Trump, uma semana de pastel de vento, onde eu mostro que o grande problema do Donald Trump foi ter antecipado o seu governo, né? Ele foi tratado pela imprensa e se permitiu, por vaidade, ser tratado pela imprensa e por bajuladores como um presidente da República, quando a figura do Joe Biden já estava completamente desgastada e enfraquecida, tanto do ponto de vista físico, como também do ponto de vista político, por ter conduzido o país de uma maneira extremamente equivocada. Além disso, o candidato Donald Trump venceu o Joe Biden e depois a Kamala Harris, já que Joe Biden teve que se retirar da reeleição, dando lugar a então vice-presidente, como já conhecemos a história. Mas aí, bajuladores, imprensa, com aquela mania de grandeza dos Estados Unidos da América, eles passaram a apresentar o Donald Trump como o presidente dos Estados Unidos. E eu e o Rubem Gonzalez, lá do GeoForça, inclusive fizemos uma live juntos sobre isso, viemos alertando que Donald Trump era o melhor presidente da República dos Estados Unidos da América até o dia da posse. Aí agora ele assumiu, recebeu, do ponto de vista global, muito revés, porque essa ideia insana de brigar com todo mundo dá uma impressão nítida, eu falei até sobre isso no comentário na televisão, você deve ter assistido nos cortes, de que Donald Trump acordou nos anos 90. Ele acha que os norte-americanos podem tudo, são potência única, etc. Então, na questão da inteligência artificial, que ele disse que iria investir 500 bilhões de dólares, eu falei que isso não era plausível e que não iria trazer resultado nenhum. A China lançou a plataforma DeepSeek, destruiu uma série de castelos de areia promovidos aí pela mentira de bolsa de valores em relação às big techs, prejuízos enormes, praticamente quebrando a bolsa nesta segunda-feira. Então, foi realmente algo previsível e eu e o Rubem, até antes de mim, mas sempre conversando comigo, estamos falando sempre sobre essa questão do Bitcoin. Se você tem Bitcoin, aproveite que ainda tem algum valor, se livre disso, porque isso é golpe e você vai perder todo o seu dinheiro. Estou falando porque eu leio, estudo e tenho aí uma série de contatos e etc. Bitcoin é furada, saia dessa. Se alguém lhe disser o contrário, está querendo tomar o seu dinheiro. Se Bitcoin fosse bom, você não precisaria pegar o seu dinheiro para pegar uma coisa que você não consegue nem ver. Tá? Ah, mas é isso e aquilo. Não caia fora disso. A dica foi dada. Depois não venha para aqui chorando no pé do caboclo, como diria lá na Bahia, tá bom? Bem, essa foi uma questão que eu falei, que o Donald Trump querendo taxar a China e etc., só vai prejudicar a própria economia norte-americana. Eu recomendo que você leia esse artigo, está muito bom. E um outro tema que eu gostaria de trazer para você, eu já trouxe um pouco que essa questão da tecnologia, da DeepSeek, mas eu vou fazer certamente lá na frente comentários mais aprofundados sobre essa questão, para que você possa ter uma noção mais aprofundada do tema, tá bom? O outro tema é exatamente sobre a questão de Donald Trump dizer a Egito e Jordânia que eles precisam receber os palestinos. Foi um dos temas do Hora 10, mas eu quero dizer algumas coisas que eu não posso dizer na televisão, né? É simplesmente muita canalice. Não podemos aceitar isso de maneira passiva. É uma limpeza étnica, um holocausto que não podemos aceitar nos tempos de hoje, porque é tudo muito bárbaro. Como é que o povo judeu, que recebeu a empatia histórica das últimas 8 décadas de todo o mundo por causa da questão do holocausto, pratica esses atos de maneira tão cruel?
é realmente inadmissível. Por isso, eu vejo que a situação de Israel ela é crítica, porque não só a Liga Árabe, como todos os países da região, e já estão condenando isso. E se houver um novo avanço, e deverá haver, lamentavelmente, contra o povo da Palestina, Israel vai conhecer uma fúria que não conheceu até aqui por uma questão de aposta dos países no cessar-fogo. Então, vamos ver até que ponto a insanidade de Benjamin Netanyahu e o patrocínio agora de Donald Trump, né, antes era de Joe Biden, esse combo aí vai poder fazer de crueldade e de loucura, porque o resultado será certamente adverso, tanto para Israel como para qualquer país que apoie. Então, estes foram os temas exclusivos que eu trouxe para você. Amanhã tem mais Hora 10, cortes do Hora 10. E eu também vou trazer novos temas exclusivos. Eu quero agradecer a várias pessoas que se inscreveram aqui no canal nos últimos vídeos. Eu sou muito grato a você, desejo boas-vindas. Convide mais pessoas para que possamos ampliar mais e mais aqui o número de seguidores. Curta, comente, compartilhe para aumentar o engajamento. E quem pode contribui com o Pix, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.